São 4 horas e 32 minutos. Edgar tá chegando por aí, gente? Vamos lá? Edgar Miguel, hoje é dia do Edgar Miguel participar aqui conosco, ligado na cidade, né? O nosso colunista das quartas-feiras. Seja bem-vindo, Edgar. Uma ótima tarde para você. Oi, Rosana, Éden, caros ouvintes, todo mundo aí da bancada. Uma alegria estar aqui novamente com vocês. Pra gente também, viu? Sempre muito bom recebê-lo. Éden Duarte, vou passar a palavra pro Éden, né? Que vem lá com aquelas provocações dele, né, Edgar? Vamos ver como é que ele tá hoje, se ele vai pegar leve ou não. Semana retrasada, acho que a passada foi feriado, se não me engano. Teve uma semana aí que você pegou pesado, Éden. Vamos lá. Vamos lá, Rosana. Hoje se comemora o centenário de José Saramago, único representante de língua portuguesa a ganhar um prêmio Nobel de Literatura com o livro Ensaio sobre a Cegueira, expoente da nossa língua, um grande escritor. E, em razão disso, eu vou trazer uma provocação hoje leve para o nosso querido Edgar Miguel. Na verdade, são duas frases, mas eu vou começar com a primeira agora, depois, se der tempo, a gente troca uma ideia com relação à segunda. A primeira frase é a seguinte, também de José Saramago, é óbvio. Gostar é provavelmente a melhor maneira de ter. Ter deve ser a pior maneira de gostar. Boa tarde, Edgar Miguel. Boa tarde, Éden. Que delícia esse assunto. Que delícia. Por sinal, antes de comentar a frase, o Ensaio sobre a Cegueira é realmente um livro que merece ser lido. É um livro curioso de ser lido, porque ele não tem nenhuma pontuação, não tem vírgulas, não tem ponto final. É bem estranho para começar, mas ele é muito interessante sobre o ser humano, né? Fala sobre a gente, muito, muito interessante. Bem, eu concordo totalmente com o Saramago. Totalmente. Eu não conhecia essa frase, mas eu conheci uma outra que me lembrou imediatamente. Deixa eu ver se eu consigo dizê-la. Diz assim. É uma pessoa falando com outra e que diz: gosto de você, mas vou logo avisando. Não, gosto e preciso de você, mas vou logo avisando. Preciso porque gosto e não gosto porque preciso. Né? Muito parecido, né? Então, de fato, o estar com alguém, né? A razão dos nossos relacionamentos há de ser o gostar, precisa ser o gostar. Porque nós vivemos numa época onde o utilitarismo está em alta, infelizmente. Aonde o que é útil para você é importante e ponto final, acima de muitos outros valores. Isso causa grande solidão e grande frustração também. Porque quando você é utilitarista, você não tem nada, no final das contas. E eu acho que nós precisamos refletir sobre o que é o outro na nossa vida. Vejam que eu não perguntei quem, eu perguntei o que o outro é, o que o outro representa. E se o outro for alguém que apenas precisa ser útil para você, alguém que precisa apenas te servir, eu sugiro contratar um funcionário ou funcionária que fica mais barato em todos os aspectos. Né? Porque ter relacionamentos para ser servido é uma distorção brutal do que é um relacionamento. Né? Então, nós não devemos ter relacionamentos para ter o outro, porque isso é impossível. Né? Eu gosto de pensar que tudo aquilo que você pode perder, você não tem. Nunca tem. Nunca teve. E você só tem aquilo que você não pode perder. Né? Então é preciso que a gente pense sobre isso. Agora, quando você gosta do outro, você cuida, né? Você cultiva e você mantém livre. Mantém livre, porque você gosta.
E isso possivelmente te preenche, né, Éden? Isso é suficiente para preencher, diferentemente do que muitos pensam. Essa frase do Saramago me fez pensar no que a gente chama de amor platônico. Platão dizia que o amor é o eros, e o eros é o desejo. Só que o desejo acaba quando você possui o objeto desejado. Ou seja, eu gosto demais de ter um telefone celular, um carro ou uma pessoa. Mas depois que eu tenho, já passou, porque o meu gostar e o meu desejo está naquilo que eu não tenho. Então me veio essa reflexão do Eros quando eu li essa frase e trouxe para você. Também é por esse lado, né, Edgar? Muitas vezes a gente acaba não cultivando ou não cuidando, e eu devolvo para você nesse ponto, não cuidando daquilo que a gente conquistou. Gostava demais, conquistou e depois não cuida e pode acabar perdendo e sentir falta posteriormente. É essa gangorra que a gente vive na vida, Edgar? Infelizmente é, né? Mas por quê? Porque a gente emocionalmente ainda é muito imaturo, falando de forma coletiva, é claro, é claro que há exceções. Infelizmente, a gente vive sob essa ótica do Eros, né? E esse amadurecimento precisa partir de uma reflexão. Claro que a experiência também é muito importante. Eu me lembro você falando de quando eu comprei uma vez, há mais de 30 anos atrás, um consórcio de um carro. E eu sonhava com esse carro. Eu não tinha dinheiro para dar o lance, então eu tive que esperar ser sorteado. Demorou muitos meses. E eu sonhava com essa chegada. Só que, Éden, o carro chegou um dia e ele era só um carro. Nada mais do que isso. Não houve fogos de artifício, não houve festas dentro de mim, porque eu olhei para ele e ele era um carro. Então, porque foi satisfeito, né? Porque eu já tinha, né? Então, o ter é muito fugaz, né? Ele é bom até você ter. Depois que você tem, satisfeito que você está, ele perde o valor, né? Por isso, Éden, que não é proibido ter, não é ruim ter. O problema é por que você quer ter. Essa é a grande questão. Nós, eu acho que no primeiro momento, somos impulsionados pelo desejo. É válido. Eu acho que faz parte da nossa humanidade. Agora, eu tenho a capacidade, todos nós temos a capacidade de transformar o motivo de eu querer ter em algo maior, em algo com significado, algo com propósito, em algo que tenha um valor muito mais do que a posse, mas que inclusive eu possa aproveitar para que no processo até ter, eu retire grande aprendizado e me transforme em alguém melhor, em alguém mais maduro, mais equilibrado, mais estável, principalmente de forma emocional. Ô Edgar, na verdade, o que a gente significa, o que você significa para mim é muito mais importante do que o que você tem, né? Exatamente, Rosana. Só que para isso eu preciso entender o que é o outro na minha vida. Então, eu estou buscando um relacionamento afetivo. Por quê? É para satisfazer uma carência? Se for, é um motivo pequeno. Porque, segundo o que Platão nos diz, como o Éden bem disse, a hora que essa carência desaparecer, a pessoa perde o valor. Porque não é ela, é qualquer ela. Não é porque você é especial, não, é só porque você está aqui. E se não for você, poderia ser outro. Então, a pessoa, ela é apenas um preenchedor de espaço, de carência. Ela em si, você não atribui valor a ela. Então, é tudo muito pobre dessa forma, muito fugaz. E nós, nessa troca-troca, a gente fica sem nada, no final das contas. Continuando com a nossa carência, inclusive. Na verdade, pelo que eu entendo, né, o que a gente faz ou o que a gente tem, no caso o que você tem ou o que você faz, não pode ser maior do que aquilo que você significa para alguém. Exatamente, Rosana. Eu ouço por aí o seguinte, às vezes
mulheres falando, mas homens também dizem. Mulheres Sim. falando assim, puxa, eu adoro meu marido, ele faz tudo o que eu quero. Aham. E aí eu pergunto, e se ele não fizer? Sim. Aí você Como que não fica? vai adorar, né? Não vai gostar mais, porque você não gosta dele, Entendi. você gosta do que ele faz, né? Então isso é muito complicado. Legal. Éden, tem mais algum questionamento? Não, vamos encerrar por aqui. A outra frase do Saramago é bastante interessante. Fica E eu para vou deixar semana pra que qualquer- vem? Vai ficar para qualquer dia, Ah, Rosana. então Pra tá bom. qualquer dia. Não dá para ficar Legal. para o ano que vem, não, hein, Júnior Rodrigues? Por Não, favor. não vai ficar pro ano que vem, não. Edgar, muito obrigada. Que delícia conversar com você, tá bom? A gente volta a se falar na outra quarta, Edgar. Beijão. Perfeito. Obrigado, um grande beijo para todos. Valeu. Para você também, agora são 4h43. A gente vai fazer intervalo pro rádio, mas seguimos aqui no YouTube.